A legalização das drogas é um caso complexo que merece um debate profundo, né? Ouvir a sociedade no geral, fazer um plebiscito com a sociedade, para ver se ela está preparada para a legalização das drogas. Mas eu acho que as drogas leves, como a maconha, seria importante. Dar o primeiro passo para poder legalizar seria uma forma também de erradicar ou, no mínimo, diminuir o tráfico de droga, né? Porque a partir do momento que legalizou, vai vender tudo quanto é botequim, tudo quanto é farmácia, o traficante não vai vender mais droga, correto? Nós temos que pegar o exemplo do Uruguai aqui agora, recente, pegar o exemplo da Holanda, na qual a maconha é legalizada também, e ver no que proporcionou a legalização da maconha nesses países. Seria uma forma inteligente das autoridades, mas eu acho que aqui no Brasil eu acho difícil ser legalizado qualquer tipo de droga, porque não interessa às autoridades não. O tráfico de droga financia campanhas políticas no Brasil, senhor. Financia o governo do Estado, política de governo do Estado, de deputados, de senadores. E para eles não é importante isso. É interesse do Estado. Os grandes barões das drogas, na maioria, eles vivem acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Castelado em seus palacetes, financia campanhas políticas. E não interessa a eles acabar com essa fonte de financiamento de campanha, com certeza. Veja o caso do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Ele estava banindo centenas de presos do Rio de Janeiro, alegando que estava combatendo o crime organizado, mandando meter o pé em porta de barraco, dizendo que estava em favela, dizendo que estava pacificando as comunidades, quando na verdade hoje se descobre que a maior organização criminosa do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara. E Sérgio Cabral Filho era o cacique-mor dessa organização criminosa que levou o Rio de Janeiro à falência. É muita hipocrisia, senhor. Sérgio Cabral Filho foi a maior decepção que eu já tive na minha vida. Foi o maior charlatão que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida. Em 1996, Sérgio Cabral Filho foi o candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A equipe dele, coordenadores de campanha dele, me procuraram na época, no Alemão, para poder pedir ajuda na campanha dele. A coordenação de campanha dele levou ele até mim, no Alemão. Um show misto, na época, dia de domingo, show do Grupo Molejo. Levei ele pro meu camarote, sentou na minha mesa, comeu, bebeu, me abraçou, conversamos quase uma hora. Falei pra ele, a única coisa que você não pode fazer é chegar lá amanhã depois, esquecer a comunidade é carente pra caramba aí. Os políticos vêm aqui, promete, depois acaba a eleição, só aparece de 4 anos. Ele falou, não, nunca vou esquecer a comunidade aqui, pode deixar que eu nunca vou esquecer, tudo que você está fazendo por mim, você é jovem pra caramba, no futuro quem vai mandar no país somos nós mesmos, somos todos jovens. Ele não ganhou, perdeu aquela eleição, mas da minha parte eu fiz. Dei milhares de votos a ele, os votos que eu prometi a ele, eu dei a ele. Pode ter certeza que mais de 50 mil votos nós demos a ele. Quando chegou 10 anos depois que ele chegou, primeiro ele se elegeu senador, depois 4 anos depois ele se elegeu governador do Rio, 10 anos depois, que ele esteve comigo pessoalmente, o primeiro ato de governo dele foi me banir do Rio de Janeiro. Até então, ele me banir do Rio de Janeiro, pra mim tanto faz, porque eu não tenho preferência por cadeia, senhor. Tá tranquilo, mas ele fez o pior governo do Rio de Janeiro, senhor. Minha revolta com ele foi que ele fez o pior governo do Rio de Janeiro, levou o Rio de Janeiro a estado de falência total, não fez nada pelas comunidades carentes. O que acontece? Só roubou. Ao invés de ele investir no ser humano, ao invés de ele investir na população, pegar o dinheiro do povo, investir no próprio povo, ele investiu em joias, investiu em seu enriquecimento ilícito. O político que foi encontrar a maior quantia de dinheiro até agora se chama Sérgio Cabral Filho. Ele hoje está pagando pelo que ele fez, pagando o preço dele pelo que ele fez, porque essa é a lei da natureza. Na terra, a gente colhe o que a gente planta. E Sérgio Cabral Filho está colhendo o que ele plantou. Ele plantou mal, ele fez muito mal para a população carioca. Ele foi o pior governo de todos os tempos. Porque nas penitenciárias brasileiras não existe organização criminosa, no meu entendimento não existe. Existe alguns grupos que se reúnem para poder lutar contra a covardia, contra o maus-trato, contra a tortura, contra a tirania e contra a opressão. O que é uma organização criminosa? Eles têm integrantes,
no judiciário, no legislativo, no executivo. Seus líderes, a maioria, são empresários, donos de multinacionais, acima de qualquer suspeita, vive encastelado no meio da sociedade e dificilmente eles sujam suas mãos de sangue. Dificilmente. Eles procuram botar nós, pobre, miserável, fragelado, que não temos sequer onde cair morto, como os verdadeiros líderes do crime organizado no país, para poder desviar o foco, desviar a atenção, e eles estão sempre passando batido, passando despercebido. É lógico que nós temos contas a prestar com a justiça. E o que me deixa mais indignado nessa situação toda, não é o cerceamento do nosso direito apenas, não. É ver alguns políticos, algumas autoridades constituídas, querendo desviar o foco da corrupção, estão sendo investigados na Lava Jato, ou em alguma outra investigação aí pelo país afora, e querendo se levantar, querendo aparecer, sendo demagogo em cima dos presos, falando que nós temos que ficar na penitenciária federal mesmo, e que tem que ficar sem visita íntima. Correto. Eles acham que nós temos que ficar? Firmeza. Que deixa nós na penitenciária federal, que tire todo o nosso direito. Mas que mande também os caciques das organizações criminosas. O sistema penitenciário em si, não. Eu entendo que ele causa a nós muita dor emocional, saudade daqueles que nós amamos. Mas em si, ele não recupera ninguém, o Estado não proporciona condições para a reintegração social de nenhum condenado. Ao contrário, ele incita a rivalidade, viola os direitos humanos e aquilo que está na lei todos os dias. Ele mistura presos com condenados com presos provisórios, mistura assaltante de banco com ladrão de galinha, mistura traficante com homicida. E na lei, todas essas pessoas eram para estar separadas. Preso provisório não podia estar junto de preso condenado. Estou 11 anos, fazia 11 anos agora no sistema penitenciário federal. Fui transferido no dia 5 de janeiro de 2007. Nesse período, o Rio de Janeiro não construiu uma cadeia no Rio de Janeiro. As celas onde cabia 2, eles foram jogando 12, 13. Cela onde cabia 100, tem 200, 300. Cela onde cabia 10, tem 100. E não construíram uma penitenciária sequer. Foram transferindo sua responsabilidade para o sistema penitenciário federal, que na verdade é um regime para manter o preso de forma provisória e excepcional, não para o cumprimento de pena definitivo. Existia três grupos anti-opressão no Brasil, antes das cadeias federal, regionais, hoje em dia são nacionais. Inspirados nesses 2, 3, foram nascendo um em cada canto desse país. Hoje em dia você for ver, inúmeros. É Família do Norte na Manaus, é Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte e inúmeros outros grupos anti-opressão que nasceram dentro do presídio federal, porque os presos convivem junto. A interação dos presos, eles se esperam naqueles mais evoluídos e esses presos saem da federal depois e voltam para o seu estado. Digo isso entre aspas, senhor. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu estar aqui, eu estar lá na estadual. Bangu 1 é a penitenciária mais segura do país, é o pior lugar que eu já passei no mundo, se chama Bangu 1. Hoje pior ainda, 10 vezes pior do que a federal. 2 horas de visita, não tem visita íntima, não tem televisão, não tem ventilador, não tem rádio. 2 horas de banho de sol, nem no pátio, na própria galeria. Uma câmara para cada preso, de frente para cada porta. 12 celas, só vê aquelas 12 pessoas ali. Por que eu digo isso entre aspas? Para mim não faz diferença nenhuma. O preso não tem preferência por cadeia, senhor. O preso tem preferência pela liberdade. Agora, eu seria um hipócrita se eu dissesse para minha família não faz diferença. A minha família, os meus filhos, eles perdem 2 dias de suas atividades laborativas e educacional, todas as vezes que tem que se deslocar 3.000 quilômetros para visitar seu ente querido numa penitenciária federal. Isso fere não só a dignidade humana do preso, como também fere o princípio da intranscendência, esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que apregou que a pena não passará da pessoa do condenado. A nossa pena, Constituição do regime penitenciário federal, com o cumprimento de pena no regime definitivo das penitenciárias federal,
a nossa pena tem sido estendida indiretamente aos nossos familiares. Isso é uma forma de tirania. As cadeias do Brasil são a escola do crime. Elas, ao invés de ressocializar, elas criam monstro. Essas mortes, todas ocorridas, pode jogar na conta do Estado. As mãos do Estado estão cingidas de sangue. Ele é responsável por todas essas mortes.